Vamos entrar agora na parábola da semente. E aqui, pessoal, o foco, ele muda um pouco de perfil, porque a parábola do semeador e a parábola da candeia, ela tem a ver com a nossa atitude em relação à palavra. O que é que nós estamos fazendo com a palavra que temos ouvido e recebido? Agora nós temos mais duas parábolas aqui no Evangelho de Marcos, que é a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda, onde o foco agora está na dinâmica do reino, não agora naquilo que nós precisamos fazer como discípulos, mas sim o Senhor usa essas duas parábolas para explicar a dinâmica do reino, como que ele funciona. Então o foco agora é o reino. Então, como eu disse ali, o foco das parábolas anteriores era a nossa atitude em relação à semente, à palavra. Então nessa parábola da semente, que só se encontra, aliás, pessoal, uma observação, essa parábola da semente, ela só é encontrada no Evangelho de Marcos, ok? Embora há uma grande semelhança com a parábola do trigo e do joio, até pelos elementos ali de que plantou, dormiu, depois cresceu. Então na parábola do joio, ali cresce o que foi semeado, mas cresce também o joio, o que não é dito aqui na parábola da semente. Então há uma semelhança, mas como parábola da semente a gente encontra só no Evangelho de Marcos. Então o foco agora é o reino, e o Senhor Jesus ele continua usando essa figura da agricultura, só que agora referindo-se ao reino de Deus como uma semente. Então agora a semente não é mais a palavra, mas é o reino de Deus. Então o que acontece com essa semente? Ela é lançada na terra e ela cresce por si mesma, por si própria, como diz lá. Nós não lemos o texto, né, irmãos? Vamos ler aqui, desculpe aqui a minha distração. Diz assim no versículo 26 e 29 a parábola da semente. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque chegada é a ceifa. Então, assim como a terra ela produz as colheitas por si própria, então o que acontece? A semente precisa ser lançada na terra. Uma vez a semente lançada na terra, por si mesmo, pelo próprio processo que Deus criou, essa semente ela vai frutificar. E o que isso significa? Significa que o crescimento do reino de Deus, ela independe da ação humana. Porque o crescimento quem dá é Deus. Agora, essa semente precisa ser lançada na terra, ok? Então, a terra por si mesma, ela produz. Então, assim, o reino de Deus, ele cresce independente da ação humana. E nós vemos aqui, então, o processo de crescimento. Então, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Mostra o quê? Os estágios do crescimento. Os estágios do crescimento. O reino vai crescendo, o reino vai avançando, o reino vai frutificando, até que chega a consumação final. Então aqui nós estamos vendo já um quadro escatológico, porque lá o texto diz, quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, quando nós falamos de ceifa, nós já estamos partindo ali para a escatologia, o fim de todas as coisas. É quando o Senhor virá, como na parábola do trigo e do joio, ele virá e vai separar o trigo do joio. Então aqui, quando já a ceifa está pronta, então a foice ela é usada como um símbolo recorrente ao juízo final. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, seja colocando aí nos comentários que a gente está respondendo posteriormente, ok? Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário para que este vídeo seja notificado aí pelo YouTube e alcance mais pessoas. Então, por último aqui, nós temos a última parábola, que é a parábola, vamos ler então, do versículo 30 ao 34. Diz assim, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? O Senhor Jesus está falando. Ou com que parábola o representaremos? Então Jesus faz duas perguntas aqui. Com que a gente vai assemelhar o reino? Com que parábola eu posso usar aqui para representar o reino? Então ele encontra essa parábola que é citada então como a parábola do grão de mostarda. Então ele diz assim,
é como um grão de mostarda. Então ele está comparando o reino a um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então vamos lá, o Senhor Jesus então, ele faz duas perguntas, né? A que assemelharemos, ou como que nós vamos representar, com que parábola nós vamos representar o reino. Então o Senhor Jesus, pessoal, ele pega intencionalmente a semente de um grão de mostarda, que é menor do que a cabeça de um alfinete. Então você pega o reino e ele não é comparado com nada grande, né? Ele não é comparado, por exemplo, com uma abóbora, ele não é comparado com uma melancia, mas ele é comparado como uma semente de mostarda. O texto diz que quando semeada, ela é a menor de todas as sementes. Talvez por causa disso, as pessoas elas tinham a dificuldade de entender esse reino que Jesus estava pregando, né? Porque a expectativa das pessoas, inclusive dos discípulos, dos apóstolos, era que esse reino do Messias, né, falado ali no Antigo Testamento, ele viria a ser um reino militar, um reino onde o Messias viria, né, iria arregimentar ali um exército e então tiraria Israel debaixo do jugo do Império Romano. Então talvez, né, fosse essa a expectativa e a dificuldade das pessoas compreenderem esse reino que não era um reino militar, mas um reino espiritual. E no versículo 32 diz assim: mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Então veja bem, pessoal. Mas, olha como é que o texto começa. Mas, apesar de ser a menor semente, mas, apesar da sua pequena estatura, quando ela é semeada, ela cresce e multiplica. Então, nunca olhe para aquilo que você tem em mãos com desdém. Ok, pessoal? O reino de Deus, ele começa pequeno. Então, seja você um líder de célula, seja você um pastor de igreja, ele vai começar pequeno, pessoal. Tudo começa pequeno na vida, né? Eu me lembrei, na confecção desse estudo, uma palavra que está lá no livro de Zacarias 4:10, onde Deus fala para o profeta: não despreze o dia das pequenas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da numerolatria nos dias de hoje. Porque tudo começa pequeno, gente. Um bebê, ele não nasce adulto já. Não é isso? Ele nasce, né? Um bebê ele nasce e ele precisa passar o quê? Pelo processo de crescimento. Ele precisa passar por esse processo. Versículo 28. O que nós vemos lá no versículo 28? Porque a terra por si mesma frutifica. Então vai lá. Primeiro a erva. Depois a espiga. E por último o grão cheio na espiga. Então não é que você planta e já nasce uma espiga. Não. Então o reino ele passa por esse processo de crescimento. E é o que Jesus está falando. Ele começa pequeno, mas ele cresce. Só que a semente ela precisa ser lançada. A semente precisa ser semeada. Porque para Deus nada é impossível. Esse reino cresce, né? Então nós temos lá em 1 Coríntios 3:6. O apóstolo Paulo lá falando numa divisão que estava tendo lá na igreja de Corinto. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem que deu o crescimento, pessoal? Deus. Ele fala: mas Deus que dá o crescimento. Só que Deus dá o crescimento, só que a semente precisa ser lançada. A semente precisa ser semeada. Muitas vezes debaixo de perseguição, muitas vezes debaixo de dificuldade.
Salmo 126, né? Aqueles que semeiam em lágrimas ali. Então, irmãos, muitas vezes a semente, ela é regada com as nossas lágrimas. Mas nós temos uma promessa de que nós vamos voltar colhendo os frutos desse plantio. O Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ok, pessoal? Então, não podemos esquecer que a dinâmica do reino começa pequeno. Esse reino, ele cresce, ele vai se expandindo, porque Deus dá o crescimento. E por último, versículo 33, 34, né? Ele diz que ele ensinava ali por muitas parábolas, de acordo com aquilo que as pessoas podiam compreender, mas em particular ele declarava aos discípulos. Lembrando mais uma vez, pessoal, aquele que tem intimidade com o Senhor compreende essas coisas, né? O homem espiritual, que ele nasce de novo da água do Espírito, ele compreende todas as coisas, ele não é discernido por ninguém. Ele compreende as verdades espirituais, mas a gente precisa nascer de novo, ok? Então, aqueles que andam com o Senhor, aqueles que têm intimidade com Ele, o Senhor então ele explicava o significado dessas parábolas. E por último então, para nós encerrarmos o nosso estudo aqui, versículo 35 ao 41, uma passagem conhecida de muitos, riquíssima em verdades espirituais, que é Jesus apazigua a tempestade. Tá passando tempestade aí, pessoal? Põe aí nos comentários. Então vamos lá. Versículo 35 a 41. Vamos fazer a leitura aqui. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vamos ao nosso último trecho aqui do nosso estudo de hoje. Então começa lá o Marcos falando no versículo 35 o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde. Então Marcos, dentro do estilo dele, ele mostra sempre um Jesus na sequência. Acaba um fato, Marcos já ilustra Jesus na continuidade daquele fato. Então, depois de ensinar todas essas parábolas ali para o pessoal, o versículo fala, já sendo de tarde, então muito provavelmente já era de noite. Marcos, então, que é um fato característico dele, ele sempre está mostrando um Jesus em movimento, um Jesus que não para, né? O verbo em ação. É isso que Marcos está falando ali. Então, versículo 36, diz lá que Jesus, ele deixa a multidão e ele é levado pelos discípulos num barco barra púlpito, né? Porque uma hora era púlpito e agora estava sendo usado como barco. Então se fazia necessário isso por causa da multidão que cercava Jesus e queria se lançar ali tentando tocar ele, né? Então havia com eles, e também o texto diz que havia com eles outros barcos. Então aqui, pessoal, na confecção desse estudo, quando eu leio que havia com eles outros barcos, eu me lembrei imediatamente de Hebreus 12, 1 e 2. O escritor de Hebreus, então ele diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então só até aqui eu quero ler. Então, pessoal, quando eu leio aqui que havia com ele outros barquinhos, eles não estavam sozinhos. Jesus estava no barco, mas havia ali testemunhas. Então os discípulos, eles estavam sendo observados por outras pessoas que estavam próximas. Então eu concluo o seguinte: eu penso que sempre que nós estamos sendo observados pelos outros, então esses outros, pessoal, pode ser alguém da sua família biológica, pode ser alguém da família da fé, da sua igreja, pode ser quem for. Sempre vai ter alguém nos observando para ver
qual serão as nossas reações diante do quê? Daquilo que nós vamos ver agora, diante das tempestades da vida. Então nós sempre estamos, como diz o escritor de Hebreus, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então não se esqueça que nós estamos continuamente sendo observados por pessoas e, obviamente, não se esqueça, nós estamos sendo observados por Deus, né, que tudo vê e tudo trará à tona, né, por ocasião da manifestação da sua vinda. Então, o que é que nós estamos produzindo, pessoal, nas tempestades da vida? O que é que as pessoas estão olhando para nós? O que é que elas estão vendo em nós? Então são perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Então vamos lá, versículo 37 e 38. O texto diz, como nós lemos lá, que se levanta uma forte tempestade. Não é uma garoa como está caindo nos dias de hoje. Se levanta uma forte tempestade, porque esse lago, também chamado de Mar da Galileia, ele é um lago que ele fica abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. E ele é de uma extensão muito grande, cerca de 10 a 12 quilômetros de extensão. Então não se conseguia ver o outro lado da margem. Então, quem foi para lá, quem sabe um dia eu vá, né? Diz que há placas ali naquele lago para tomar cuidado com essas tempestades, que elas surgem assim de repente. Então, surge então uma forte tempestade, né? Devido ao fato dessa grande pressão atmosférica, por ele ser abaixo do nível do mar. Surge então uma grande tempestade, de modo que o barco começava a encher de água. E Jesus dormindo na sua almofada. Então você imagine a cena. Versículo 35. Sendo já tarde, como eu disse, muito provavelmente já era de noite. Eles estavam embaixo de uma missão, pessoal. Eles tinham uma missão. Qual era a missão deles? Eles tinham que chegar do outro lado da margem. Essa era a missão. Eles tinham que continuar o ministério de Jesus e levar o Senhor até um outro povoado que estava do outro lado do mar, do lago. Jesus estava num barco. Essa era a missão. Eles estavam rodeados por pessoas, por outros barquinhos, né? Rodeados por testemunhas. Começa então esse grande temporal. Certo? Começou esse temporal. Aí eu pergunto, qual foi a reação dos discípulos? Foi a minha reação. Muitas vezes, pessoal, e acredito que é a reação de muita gente aí que vai assistir esse vídeo. O que a gente pensa na hora da tribulação? O que a gente pensa na hora da tempestade? Deus me abandonou. Jesus me deixou aqui sozinho no meio dessa luta, no meio dessa guerra, né? Jesus me largou aqui no meio dessa prova. Jesus me largou aqui no meio do caminho. É o que os discípulos falaram. O discípulo virou para Jesus e falou: aqui, cadê? Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não me ama? O Senhor não cuida de mim? O Senhor me abandonou? Não é verdade? Não é assim que a gente pensa? A gente vai logo chorando, né? Chorando aí pros pés do Senhor. Ah, Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Só que a gente esquece, pessoal, que durante a prova, presta atenção no que eu vou falar aqui. Durante a prova, o professor fica em silêncio. O professor fica em silêncio, a gente vai entender por que o professor fica em silêncio, né? Embora o texto aqui diga, no versículo 39, diz assim que ele despertando, então eu creio que realmente Jesus estava dormindo. Apesar de tudo, apesar da tempestade, apesar do o barco estar sendo cheio de água, Jesus dormia. Né? Mas a gente pode imaginar ali um Jesus, ali, um olho fechado e outro aberto, só para ver qual que seria a reação dos discípulos. Né? E também eu não estou dizendo aqui, pessoal, que a gente não tem que recorrer a Deus nos momentos de dificuldade. Temos, né? Nós precisamos fazer isso. Então o que ocorre? Mas a gente vai ver lá para frente que muitas vezes, pessoal, essa tempestade que a gente está passando, ela é didática, ela é para nos ensinar algo. De repente, é até uma situação que nós já passamos por ela, mas que ela está sendo cíclica na nossa vida. Por quê? Porque a gente não aprendeu a lição ainda. A gente ainda não colocou em prática aquilo que a gente aprendeu com o Senhor Jesus. Né? Então, você está passando por uma prova? Você já passou por isso antes? Não. É uma prova nova? Então,
Então vamos lá, vamos, Senhor, me ajuda, é algo novo, é algo que eu não conheço, né? É um terreno que eu não conheço. Mas se é uma situação que você já passou, então você já tem como experiência com essa situação, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui o nosso estudo. Então eles se sentem abandonados por Jesus. Então no versículo 39, Jesus então ele é desperto, ele é despertado, né? Ele repreende o vento e ele diz ao mar para se calar, fique quieto. Então a primeira coisa que o Senhor faz, ele trata com um problema. Jesus vem e resolve o problema. Ó, qual é o problema? O que está acontecendo? Ah, é isso. Então é a tempestade. Jesus repreende o mar e repreende o vento e manda o mar se calar. Pronto, acabou a tempestade. Ok? É a primeira coisa que Jesus faz. Ele traz o alívio. Ele traz o alívio daquele que está nos roubando a fé, nos tentando tirar a paz. Então ele traz esse alívio. É a primeira coisa que ele faz. Ele trata o problema. Só que não para por aí. Depois dele tratar o problema, ele vai tratar o quê? Com os discípulos agora, né? Então ele diz o seguinte, a segunda coisa que Jesus faz, tratar com os discípulos. O que ele fala? Por que sois tão tímidos? Ele faz uma pergunta para os discípulos. Então, pessoal, muitas vezes essa timidez, por estar então rodeado por pessoas, né? Então, muitas vezes nós somos tímidos por estar ali no ambiente onde temos outras pessoas. Muitas vezes a gente deixa de fazer uma oração por um enfermo porque a gente fica tímido, a gente fica com vergonha, né? Então a gente deixa, muitas vezes essa timidez, ela acaba neutralizando a nossa fé. Você deixa então de glorificar a Deus numa situação, seja na sua vida ou seja na vida de alguém, por conta da timidez e da vergonha, e Deus deixa de ser glorificado nela. Então a primeira coisa que Jesus trata com os discípulos, por que vocês são tímidos assim? É a primeira coisa que ele fala. A segunda coisa que ele fala, pessoal, ele diz assim, ainda não tendes fé? Olha que pergunta intrigante. Ele fala, ainda não tem fé? O que Jesus está querendo dizer com ainda? Ele está querendo dizer o seguinte, a essa altura do campeonato, vocês ainda não aprenderam? Foi o que eu falei anteriormente. Muitas vezes nós estamos numa situação cíclica, uma situação ali, aquele deserto, né? Que ao invés de 40 dias é 40 anos. E Jesus está falando, ó, você não aprendeu ainda? Jesus está falando com os discípulos, gente, tudo que vocês já me viram fazer, tudo aquilo que vocês foram testemunhas oculares, todo o poder que eu deleguei a vocês para fazer a obra também, curar os enfermos, expulsar os demônios. E vocês ainda não têm fé? Você está falando assim, Jesus falando para os discípulos, vocês ainda são tímidos desse jeito? O que o Senhor está falando? Olha, já era para você estar mais avançado pelo que vocês sabem. É o que Ele está falando. Ainda não tendes fé? Então, pessoal, por quê? Porque esse discipulado de Jesus, ele era um discipulado prático, pessoal. Prático. Ele passava pelos discípulos, chamou, vem, segue. Os caras não titubeavam, não paravam para fazer conta, largava família, emprego, fonte de renda para seguir a Jesus. E Jesus não levava esses caras para uma sala de aula. Levava ele para o campo. Ó, tá lá no meio lá do deserto, um monte de gente com fome. Jesus, despede o pessoal tá com fome. Jesus, não, dá vocês a ele de comer. Então você entende que Jesus colocava os caras na fogueira para aprender, mas eles davam condição para eles fazerem isso. É até aquela passagem, né? O pouquinho ali foi levado à presença do Senhor e ele multiplicou os pães e os peixes. Então foram os discípulos que tiveram que fazer isso. Então, o discipulado de Jesus, pessoal, ele é um discipulado prático. Para quê? Para que a nossa fé seja exercitada e ela então cresça. Né? Porque a nossa fé também não precisa ser uma fé enorme. Ela pode ser como um grão de mostarda. Mas como um grão de mostarda que precisa ser semeado, a fé também precisa ser exercitada. É o que Jesus está falando. Olha, a essa altura do campeonato você já era para estar resolvendo isso sozinho, gente.
Vocês ainda estão, né, com esse chorinho de criança, Jesus me abandonou? Então, pessoal, a gente precisa ficar atento a essas passagens da Bíblia e às verdades que o Senhor está ensinando aqui. Paulo fala, né, que muitos, pelo tempo que estavam ali na fé, já eram para ser mestres, mas estavam tomando leitinho ainda, então era criança. Então não adianta muitas vezes você ter 30, 40, 50 anos de evangelho, se você não está exercitando a tua fé, você não está crescendo, você não está amadurecendo, você não está desenvolvendo, ok? Eu quero fazer aqui uma citação de um pastor que eu sigo nas redes sociais, né? Um pastor de missões, pastor Ronaldo Lidório. Eu não vou saber aqui falar, empregar com as mesmas palavras que ele usou, mas ele diz assim: missões está sendo muito estudado e pouco executado. Porque enquanto o discipulado de Cristo era prático, pessoal, quando nós falamos em discipulado hoje, a gente leva os interessados para uma sala de aula. Entendeu? A gente não coloca a pessoa debaixo do braço e ensina para essa pessoa o caminho no caminho. Nós não podemos apontar o caminho para as pessoas. Nós precisamos estar no caminho, ensinando o caminho. Então, foi o que Jesus falou: olha, ensine-os, façam discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar todas essas coisas. Jesus está falando para os discípulos o seguinte: olha, ensine o caminho para as pessoas no caminho. A gente só consegue ensinar algo no caminho. Então, é o que o Senhor está falando aqui, né, nessa passagem. Precisamos crescer na fé, pessoal. Né? Então, repetindo mais uma vez aí, precisamos falar do caminho, no caminho, missão, discipulado, pessoal. A gente está estudando muito isso e está sendo muito pouco praticado. Né? A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o ensino, o aprendizado e a prática. Ninguém que fique só ali no teórico vai conseguir absorver todas as coisas. Você precisa pegar o teórico e colocar em prática, ok? E para finalizar, versículo 41, para encerrarmos aqui o nosso estudo, o que essa cena produziu nos discípulos? Produziu espanto neles. Né? Eles ficaram admirados, eles ficaram espantados. Diz assim: e sentiram um grande temor. Eles ficaram assustados, eles ficaram admirados, eles ficaram atemorizados, ficaram com medo. E eles diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, eles já tinham visto Jesus curar enfermidade, perdoar pecados, expulsar demônios. Mas talvez aqui, pessoal, eles tivessem então, ainda que inconscientemente, né? Porque pela declaração deles, eles ainda não conheciam então Jesus na sua totalidade. Porque ele está falando aqui: quem é esse que até o vento se aquietou, né? E até o vento e o mar lhe obedecem? Então, é uma pergunta de quem não conhece quem está diante de você. Então, de certa forma, eles estavam ali limitando o poder de Cristo. Quando, na verdade, quando o Senhor aquieta o mar e o vento, o Senhor, Jesus, ele é Senhor até da natureza, até do mar, do vento, de todas as coisas. Eu entendo, pessoal, que nessa passagem, que não existe, então, nenhuma circunstância ou nenhuma área da nossa vida que esteja fora do alcance e do poder de Deus. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham sido edificados com a exposição desse estudo. Encerramos por aqui no versículo 41. Semana que vem, se Deus quiser, vamos estar estudando o capítulo 5. Se você chegou até aqui, curte, comente, compartilhe. Fique todos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós.